todos, sejam bem-vindos à nossa sala de trabalhos dessa tarde. Ficamos muito felizes com o comparecimento de todos nesse 17º Congresso da APEPREM. E o nosso trabalho de hoje é com Gustavo Adolfo Carrozino. Ele é auditor, atuário, auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Trabalha no mercado de RPPS desde 1999. Então, é pessoa mais que qualificada para falarmos sobre a implantação da taxa de administração em face da portaria 19.451 de 2020. Eu peço que a gente deixe as perguntas para o final, tá? Porque nós temos um tempinho aí meio apertado. Então, seja bem-vindo. Vamos lá. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo Carrozino, sou auditor do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. O sotaque é carioca. E, devido aos meus 12 anos de Belo Horizonte, não estranhe se eu começar a puxar um uai, nó, véi, sou. Aqui eu sou uma mistura de sotaques e de expressões locais. Bom, recebi o convite do Daniel para falar sobre despesas administrativas, a portaria 19.451, que trouxe uma série de inovações. E, na verdade, eu fiquei muito feliz de receber esse convite, não apenas pela honra, né, de vir palestrar num evento tão importante, mas também pela importância desse tema e por na verdade, falar isso durante muitos e muitos anos, só que individualmente, para os meus ex-clientes, né, desde 99 eu trabalho nesse mercado de regimes próprios de previdência social, fundei a Brasilis Consultoria, há 3 anos atrás, 2018, eu fui nomeado no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, e então já estou lá há 3 anos, 6 anos de Porto Alegre. Na verdade, minha esposa também é atuária, também passou no concurso, né? E então nós estamos agora do lado daqueles que batem, né? E brinquei agora com o Richard, né? Falei, saí do lado do pessoal que apanha e fui para o lado do pessoal que bate. Brincadeiras à parte, mas eu acho que eu sempre vi o Tribunal de Contas como um aliado no sentido da orientação, né? Não só do controle. O controle ele é muito importante porque ele traz benefícios, né, para o regime próprio, para a municipalidade de uma forma geral. Quando você tem uma auditoria que aponta algumas irregularidades, é a oportunidade que vocês têm de consertar aquelas irregularidades. Agora, um Tribunal de Contas ele também tem a função de orientar, né? E eu sempre vi nos tribunais de contas o lado de orientação ele sempre foi mais latente. Eu já dei aula também na UFMG e na PUC Minas, né, para o curso de graduação de Ciências Atuariais, e eu tenho essa veia de professor, né? O sangue de professor correndo nas veias, é de família, meu avô, minha mãe, meu irmão. Inclusive, lá no site da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, a gente disponibilizou um curso de atuária aplicada aos RPPS. Um curso gratuito, de certa forma robusto, né? E numa linguagem bem acessível, que na verdade ela foi direcionada para gestores, servidores de RPPS, conselheiros, membros de comitê de investimentos e até para o controle externo, outros tribunais de contas, tá? Porque realmente essa questão atuarial no meio dos tribunais de contas é uma novidade, tá? O Estado do Rio Grande do Sul tem 6 atuários, é o primeiro Tribunal de Contas que contratou atuários, né, que criou o cargo de auditor com especialidade em bacharel em ciências atuariais. O Paraná, na sequência, também já tem 1 atuário. Minas Gerais tem 3 atuários, 4 atuários.
Existem ainda alguns atuários trabalhando em outros tribunais de contas, né? Rio de Janeiro tem um, o TCM do Rio de Janeiro tem um, Tribunal de Contas de Pernambuco tem 2, Ceará tem um. Então, a questão atuarial, ela vem sendo cada vez mais debatidas também nos tribunais de contas, tá? Bom, sem mais demoras, vamos começar aqui eu preparei um material mais robusto. Despesas administrativas. Até então, a gente só falava de taxa de administração. É 2% da folha de ativos aposentados e pensionistas do ano anterior, ponto, final, né? O que estava na regra geral, em grande parte, se repete nos municípios, né? E com a 19451 vieram outros termos, como custo administrativo, custeio administrativo, reserva administrativa, taxa de administração e despesa administrativa. São coisas diferentes entre si. Então, vamos às definições. Custeio administrativo é a contribuição considerada na avaliação atuarial, expressa em alíquota, estabelecida em lei para o financiamento do custo administrativo. É o dinheiro que entra, custeio administrativo. É aquilo que vai financiar as despesas administrativas. Custo administrativo é o valor correspondente às necessidades de custeio das despesas administrativas. É o valor das despesas administrativas. O que é despesa administrativa? São as despesas correntes de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a preservação do seu patrimônio, conforme limites estabelecidos em parâmetros gerais. Taxa de administração, que até então era a única palavra que a gente conhecia. Taxa de administração. Minha taxa de administração é 2% da folha de ativos aposentados e pensionistas do exercício anterior. Compreende os limites, é o limite, não pode gastar mais do que isso. O limite em que o custo administrativo está submetido, expressa em termos de alíquotas, e aí eu discordo, tá? Não, para mim, não é em termos de alíquotas, e sim em termos percentuais. É a mesma coisa? Não, alíquota é aquilo que está no custo normal, tá? Taxa de administração é um percentual de alguma coisa, é um limite, né? Quando a gente vai fazer uma inscrição numa academia, tem a taxa de matrícula. Taxa de matrícula é um valor em reais, né? A taxa de matrícula da escola pode ser 100% da primeira mensalidade, né? A taxa de administração é 2% vezes alguma coisa, então é um valor em reais. Taxa é um valor em reais. Ele é expresso em termos de um percentual e calculado nos termos de parâmetros de diretrizes gerais para a organização e funcionamento dos RPPS, tá? E a reserva administrativa, uma novidade, entre aspas, tá? Porque isso, de certa forma, já existia, mas agora deram nome aos bois. Então, a reserva administrativa é uma reserva, diferente de provisão, tá? A gente conhece provisão matemática de benefícios concedidos, eu sempre falei reserva, tá? Provisão matemática de benefícios concedidos é um valor que deveria estar constituído, né? Ativos garantidores é aquilo que vai lastrear o passivo atuarial, e o passivo atuarial é a provisão matemática de benefícios concedidos e concedidos. A reserva administrativa, né, é alguma coisa que eu vou reservar, é um dinheiro que eu vou reservar. Então, a reserva, ela obrigatoriamente é um dinheirinho, é uma poupança, tá? É uma poupancinha que eu vou reservar. É constituída com recursos destinados ao financiamento do custo administrativo. Olha as palavras que a gente falou há pouco tempo, compondo essas definições. Constituída com os recursos destinados ao financiamento do custo administrativo da RPPS relativos ao exercício corrente e de sobras de custeios de exercícios anteriores e respectivos rendimentos, ou seja, aquilo que rendeu daquele dinheirinho que eu separei, proveniente de alíquota de contribuição integrante do plano de custeio, aportes pré-estabelecidos para essa finalidade, repasses financeiros ou pagamentos diretos feitos pelo ente federativo ou destinados ao fundo administrativo instituído nos termos da Lei 4.320. Ué, Gustavo, mas
eu já estudei essa portaria, não é só alíquota agora, não pode aporte, mas pagamento direto, exatamente, só que referente aos recursos anteriormente a essa portaria, poderia ter sido por aportes, por pagamento direto, e se houve sobra de recursos, ele pode entrar nessa reserva administrativa, tá? Então vamos lá, como é que é feita a administração de um RPPS? Prefeitura e servidores vão fazer a contribuição para o RPPS, o RPPS vai pagar os benefícios, o RPPS vai pagar as despesas administrativas, o que sobrar vai investir, né? Ou seja, tem todo um custeio desenhado para que sobre para investir, tá? Então, a gente está falando exatamente do valor que vai custear essas despesas administrativas. Da onde vem? Vem das contribuições. De quem? Vamos falar disso mais tarde. Até então, né, a administração do RPPS podia ser feita por forma de alíquotas, aportes ou pagamentos diretos. Mas aí veio a portaria 19451, alterando o artigo 15 da portaria 402, e fala que a taxa de administração, né, ela tem que ser financiada exclusivamente por meio de alíquota de contribuição incluída no plano de custeio definido na avaliação atuarial. Então, a taxa de administração vai ser definida na avaliação atuarial, mas ela tem que constar de lei. Da seguinte forma, então, aporte e pagamento direto está excluído a partir de agora. A partir de quando? Vou falar isso mais para frente. Então, como é que era antes? A taxa de administração, na redação original do artigo 15 da portaria 402, era de 2 pontos percentuais do valor de até 2 pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões vinculados ao RPPS relativo ao exercício financeiro anterior. Aí vinha a lei local e falava, a taxa de administração será de até 2%, mesma coisa. Se é de até, ou seja, aquilo que vai ser, aquele recurso que vai ser financiado, ele vai utilizar até aquele valor. Ou seja, dali não passa. Mas se eu tenho que até esse valor é 100 mil reais, se deu 80 mil reais, a taxa de administração é 80 mil reais. Vai ser exatamente o valor da despesa, mas ele não pode passar de um determinado limite. Então, quando tinha essa palavrinha aqui, ó, famigerada, até, eu não podia constituir uma reserva com a sobra de recursos, porque se é até, eu não tenho sobra. Aí vinham outros municípios e falavam, a taxa é de 2 pontos. Beleza, eu posso constituir o recurso excedente. Aí vem outra problemática. Por quê? Vamos falar disso. Vamos desenhar isso. 2019, peguei um município qualquer. Peguei lá, DIPR. Folha bruta, que é 2 pontos percentuais da folha de ativos, a folha total de ativos, né? Folha bruta de ativos, 111 milhões. Remuneração de contribuição, é aquela que, sem os penduricalhos, sem as verbas que não incidem em contribuição previdenciária, 89 milhões. Mais 32 de aposentados, 4 de pensionistas, esse aqui não entra, tá? Então, eu tenho 111, 32, 4, vai dar 148 milhões. Essa é a minha base de cálculo para a taxa de administração. Então, a taxa de administração para 2020, ou seja, o limite, eu não posso gastar mais é de 2%, de 148, 2.968.000. Ok. Aí é que entra a questão da base de incidência. Aonde é que vai incidir a tal da alíquota administrativa? Bom, a gente sabe que a base de contribuição, aquilo que entra, né, aquilo sobre a qual incide a contribuição previdenciária é remuneração de contribuição conforme lei do ente federativo, e os aposentados e pensionistas é só a parcela do benefício que excede o teto do RGPS, né? Aí, quem entende um pouquinho de atuária, quem tem um pouquinho de curiosidade na questão do provisão matemática dos benefícios concedidos, sabe que
Na avaliação atuarial, a gente tem que a provisão matemática de benefícios concedidos é o valor presente dos benefícios futuros, ou o valor atual dos benefícios futuros, menos o valor presente das contribuições futuras de aposentados e pensionistas. Então, a contribuição futura de aposentados e pensionistas, na verdade, é uma conta redutora de passivo. O que seria isso? Na verdade, quando eu vou pagar um benefício de um aposentado que recebe acima do teto, eu não pago o valor todo dele, eu pago o valor bruto, desconto aquela contribuição. Então, na verdade, essa contribuição ela é quase que virtual, né? Na contabilidade, né, até existe a saída e a entrada, mas no financeiro só sai o valor da contribuição, do benefício líquido da contribuição previdenciária. Tá? Então, essa contribuição previdenciária, ela não ajuda a financiar despesa administrativa. Então, a base de contribuição, na verdade, a base de incidência da contribuição, da alíquota administrativa, é a remuneração de contribuição do ano, não é do ano anterior, é do ano. Olha a problemática. Então, vamos lá. 2020, eu vou pegar a remuneração de contribuição. Lembra que 2019 era 89 milhões? Tive um incremento aqui, foi 96 em 2020. E aí eu pego 2% da remuneração de contribuição e consegui arrecadar 1.900.000. Mas a minha despesa administrativa foi de 2.400. Eu ultrapassei a taxa de administração? Não. A taxa de administração era 2.900. 2.900. Não ultrapassei. Então tá legal. Está legal? Não, não está legal. O que aconteceu aqui? Eu utilizei R$524 mil de recursos que eram destinados ao financiamento de outros benefícios para o pagamento de despesas administrativas. A ideia de toda alteração da 19451, de tirar os aposentados e pensionistas, de deixar só a folha de contribuição, era essa, corrigir essa problemática. Como é que é hoje? A portaria 402, com o novo artigo 15, fala, no inciso 2, que, a limitação dos gastos sobre o somatório das remunerações de contribuições de todos os servidores ativos, remuneração de contribuição dos servidores ativos vinculados ao RPPS, apurado no exercício financeiro anterior. Eu tenho uma certa crítica com relação a isso, mas eu entendo por que foi colocado dessa forma, tá? Vamos ter um trabalhinho aí para regular isso daí, mas eu vou explicar, faz todo sentido de ter mantido esse apurado no exercício financeiro anterior. Os percentuais são até 2% para estados e Distrito Federal, 2,4% para municípios de grande porte, 3% para municípios de médio porte e 3,6% para municípios de pequeno porte. Município de grande, médio e pequeno porte, definido pelo ISP de 2 anos anteriores. Então, 2019, ISP 2019, que é divulgado em 2020, que vale para 2021. Tá? Então, é o ISP que é divulgado no ano anterior, mas aquele ISP é referente ao segundo ano anterior. Então, vamos utilizar agora uns dados da Secretaria de Previdência. Tá? Eu peguei um slide de uma apresentação, onde o Miguel, ele fez uma série de levantamentos, e ele viu que, pegando essa alíquota fixa, né, que foi estabelecida, de 2, 2,4, 3 e 3,6, né, ele pegou o DIPR de 1.773 municípios que declararam 2018, 19, 20, se não me engano, ou 17, 18, 19, e viu que a base de contribuição anterior, né, dividido pela base pela remuneração de contribuição dos municípios dos estados e Distrito Federal, representava 0,64. Tá? Então, o que era 100% da base da folha de ativos aposentados e pensionistas do ano anterior, significa 64%,
que é a folha de remuneração de contribuição só dos servidores ativos, representa 64% do que era. Tá? Como manteve os 2%, né? Então, se pegar 2% vezes 0,64, dá 1,28. 1,28 dividido por 2% é 64%. Então, na verdade, para estados, houve uma queda de 36% no volume de recursos que podem entrar. Tá? No volume de recursos que ele pode gastar, no limite da taxa. Tá? Para municípios de grande porte, uma queda de 16%. Para municípios de médio e pequeno porte, que é a grande maioria dos RPPS, houve um incremento na taxa de administração, ou seja, o limite aumentou. Tá? Claro, exatamente. Qual que é o seu nome? Hélio. Hélio de? Santa Fé do Sul. Sim. O Hélio trouxe aqui uma questão da peculiaridade. Realmente, ele inclusive fez aqui umas simulações, né? Ah, mas o meu município de pequeno porte, a minha folha de aposentados e pensionistas é pequenininha e eu tenho poucos penduricalhos, então não tenho muita margem, a diferença é muito pequena. No meu caso, lá, por exemplo, é 0,67? Tá? Quanto mais próximo, maior é o aumento. Tá? Quanto menor, no seu caso, você teria que pegar 3,6 e multiplicar... 0,64, você falou? 0,62. Ah, tá, 0,67, médio porte. 3 vezes 0,67. Tá? Aí você vê qual que é esse percentual, divide por 2%, aí você vai ter aí vai chegar nessa conta, diminui 100%, você vai ver se cresce ou se decresce. Tá? Então, dá para fazer essa conta. Para municípios de pequeno e médio porte, a experiência da Secretaria é de que a taxa de administração aumenta o limite de gasto. Para municípios de grande porte e estados, há uma certa redução. Mas, de certa forma, 2% da folha de ativos de um estado, de uma capital, né, de um município de grande porte, é um valor considerável. Tá? Eu já trabalhei aqui já tive clientes estados, quando era lá da Brasília Consultoria, já tive clientes que eram capitais, e era questão de 0,5%, 0,4%. Municípios que têm uma folha de ativos muito grande, né, conseguem administrar com um percentual menor. Tá? Custeio administrativo, o que diz a portaria? Os recursos para essa finalidade deverão ser mantidos pela unidade orçamentária do RPPS por meio de uma reserva administrativa, conta corrente separada, separa tudo. Tá? Recebeu a contribuição, qual que é a alíquota? A alíquota é 1,73% definido lá na avaliação atuarial estabelecido em lei. Eu vou pegar dos meus 14% do servidor mais 20% do município, 14 com 20, 34, vou pegar 1,74 daquilo ali, né? E vou separar na minha reserva administrativa. Tá? Após o recebimento. Então, como é que é feita a administração do RPPS? Prefeitura e servidores contribuem, parte dessa contribuição vai para a reserva administrativa. A reserva administrativa vai ser utilizada vai ser a fonte financiadora das despesas administrativas. Tá? Eu vou separar o joio do trigo. Então, vamos lá. Eu mexi nessa despesa administrativa, é o mesmo exemplo, tá? Só que eu mexi um pouquinho na despesa administrativa para ficar um negocinho mais bonitinho, que aquele outro estava feio. Então, nesse exemplo, né, eu tenho aqui que a minha receita administrativa, mês a mês, eu vou pegar 2%, né, 2%. Isso aqui está no regime de competência, pessoal. Tá? Porque a folha de janeiro é paga em fevereiro. Né? Regime de competência. Então, a receita administrativa, de janeiro, 147, despesa administrativa, 55, sobrou 91. Aqui eu não estou aplicando não, tá, gente? Podia ter posto aí
uma rentabilidade. Na verdade, eu devo aplicar esse recurso, senão eu estou perdendo dinheiro, né? E como é que eu vou aplicar o recurso da reserva administrativa? É um dinheiro que eu posso aplicar no longo prazo? Não. Eu posso aplicar diferente da 3922? Não. Então, máxima prudência, tá? D0, né? Reserva administrativa, eu vou colocar esse recurso e vou administrar ele lá no meu mês a mês, pagando no meu dia a dia, né? Pago uma conta de luz, pago uma conta de telefone, é dali que paga, tá? Qual que é o benefício disso? Você vai, de fato, ter a autonomia administrativa do RPPS. Já vi grandes RPPS que recebiam pagamento direto, aí queria ir fazer um treinamento, queria ir num congresso, mas lá na Secretaria de Administração, o pessoal estava segurando, papapá. Então, o RPPS, ele tem que ser efetivamente autônomo, ainda que ele seja um fundo previdenciário vinculado a uma administração direta. Qual que é o segredo da coisa? Adequar a receita. Quem é o seu grande parceiro nisso? O atuário. Por quê? Porque a despesa, a alíquota, ela é definida pelo atuário. O que diz a portaria? A avaliação atuarial deverá propor plano de custeio para o financiamento do custo administrativo do RPPS. Tá? Então, é a avaliação atuarial que vai definir. Mas é ela que vai mandar? Não, quem vai mandar é a lei, como é de praxe na nossa sociedade. Quem manda é a sociedade através da lei. Mas quem estabelece qual que é o valor, né, é o atuário. É a avaliação atuarial. Então, a alíquota deverá ser somada ao custo normal. Gustavo, mas já é assim. Lá quando a gente vai preencher o DRA, né, tem um campo lá, alíquota definida em lei, tem lá a alíquota, tem lá a lei, o dispositivo, a norma, tudo, está tudo lá. Né? Só que é definido, qual que é a base de incidência? 2% da folha de ativos aposentados e pensionistas do ano anterior. Eu não vou poder pegar 2%, aplicar sobre a folha do ativo que já recebeu lá no ano passado. Eu vou aplicar sobre a folha do ativo desse ano, né? De janeiro, de fevereiro. Então, é essa alíquota que eu estou falando. Não é aqueles 2% da folha de ativos do ano anterior, com a nova redação da portaria 402. Né, estabelecida alterada pela 19451. Esses 2% da folha de ativos do ano anterior é o limite. Tá? A alíquota é aquilo que eu vou aplicar sobre a folha de contribuição de janeiro, de fevereiro, de março, do ano. Tá? Então, essa alíquota ela vai ser aplicada vai ser definida pelo atuário, na avaliação atuarial, e ela tem que ser corretamente dimensionada para impossibilitar que recursos destinados à cobertura do custo normal e do custo suplementar sejam utilizados para a administração do RPPS. Aquele primeiro exemplo que eu dei, que a gente viu que a despesa administrativa, a receita administrativa foi de 1.900, a despesa administrativa foi de 1.400, e teoricamente estava tudo ok, porque a taxa de administração era de 2.900. Né? Então, a gente estava achando que sobrou 500 mil, não, faltou 500 mil. Tá? Então, a 19451 veio para corrigir isso, e ela foi mais enfática, deverá ser corretamente dimensionada para impossibilitar que recursos destinados à cobertura do custo normal e do custo suplementar sejam utilizados para a administração do RPPS. Criou vamos dizer assim, passou um pouquinho da conta, porque agora, não vou dizer que é um problema, tá? Mas como você tem a possibilidade de você replicar o mesmo percentual, de você ter uma arrecadação maior, inclusive, do que o limite do valor que pode gastar. Então, vamos lá. Sim.
Sim, trabalho de convencimento, cara. É um problema. Quando a gente fala de previdência, né, a gente tem que falar com muitos personagens e tem que ter um trabalho de convencimento, um trabalho de formiguinha aí, até de repente até matemático, né, para mostrar sobre o que a gente está falando. Tá? Então vamos lá. Base de cálculo, ainda naquele mesmo exemplo, a base de cálculo da taxa de administração, da incidência da alíquota, no exercício de 2019, era 89 milhões. Aí eu vou pegar 2%, que é o limite, e deu 1.795 da base de cálculo. 2% de 89 deu 1.795. Aí eu tenho a base de incidência da alíquota de contribuição do custo normal, né? A folha de ativos de 2020, 96, aumentou um pouquinho, né? Entraram novos servidores, teve aí um reajuste, uma atualização, alguns pegaram aí um triênio, um quinquênio, então aumentou para 96 milhões de reais. E aí eu aplico 2% também, tá? Eu tenho lá que o atuário definiu que é 2%, a alíquota para o custeio das despesas administrativas 2%, a minha arrecadação, a minha receita, se eu quiser adequar, para a minha receita administrativa for exatamente a minha taxa de administração, a minha alíquota deveria ser 1,87, que é 96 milhões sobre 1.795 sobre 96. Qual que é o problema? Isso aqui, essa alíquota, ela tem que ser definida na avaliação atuarial 2020, que é eu estou falando aqui de um exemplo para trás, tá? A avaliação atuarial 2020, que é com data de 31 de dezembro de 2019. E aí, em 2019, ainda não sei, ou início de 2020, eu não sei exatamente qual que vai ser a minha base de incidência em 2020. Eu tenho uma ideia, tal do crescimento salarial, tá? Então, é em cima dessa projeção que o atuário vai trabalhar. Mas vamos lá, o atuário definiu que é 2%, tá? Vamos supor, ele definiu que é 2%. Então, eu tenho a minha receita administrativa, tá? 2% da folha do ano. Então, ele vai arrecadando, tá? Desculpa, aqui está 1,87, tá? 1,87, ele vai arrecadando. Eu tenho a minha despesa administrativa, que foi 1.200, sobrou 507 mil reais na minha reserva administrativa. O que eu faço com essa reserva administrativa? Vamos falar um pouquinho mais para frente. Aí eu venho no exercício 2020, né, num outro exemplo, e falo, não, minha alíquota administrativa vai ser de 2%. Tá? Então, a minha receita administrativa vai ser 2% da folha anterior, né, da folha, do ano, e eu vou ter uma receita administrativa de 1.920. A taxa de administração, isso aqui é um outro exemplo, tá? A taxa de administração, 1.795. A receita administrativa, 1.920. Eu arrecadei mais do que eu poderia gastar, inclusive. Tá? E a minha despesa foi de 1.800. Opa, passou o limite. E agora? E agora, José? Eu tenho a minha receita administrativa, a minha despesa administrativa e a minha reserva administrativa. Sobrou dinheiro. Voltando para esse exemplo, eu tenho lá no inciso 2 do artigo 15, lá no finalzinho tem um ressalvado disposto no parágrafo 12. E o parágrafo 12 fala o seguinte: não serão considerados para fins do inciso 5, recomposição ao RPPS pelo ente federativo dos valores dos recursos da reserva administrativa excedentes ao percentual da taxa de administração inserido no plano de custeio. Ou seja, o que ultrapassar a taxa de administração, o que ultrapassar o limite, o ente federativo vai ter que ressarcir o RPPS, exceto os realizados com recursos da reserva administrativa. Então, se eu estou arrecadando um pouco mais do que eu posso gastar, esse um pouco mais está indo para uma reserva administrativa.
e ele vai ser utilizado para o pagamento das despesas administrativas. Então, a prefeitura, o ente federativo, ele só vai ter que devolver se faltar recurso na reserva administrativa. Tá? Se a reserva administrativa der negativo, o papai vai lá e vai ter que cobrir a conta lá da cantina. Tá? Taxa de administração. Então, por que a base, né, se eu tenho essa problemática, né, de a receita administrativa, né, se eu replicar o mesmo percentual na alíquota daquele percentual da taxa, né, eu vou ter uma arrecadação maior. Por quê? Porque a folha de ativos, a base de contribuição do ano anterior, tende a ser menor do que a base de contribuição desse ano. Tende. Tá? Porque eu posso ter muitas pessoas se aposentando, muitas pessoas saindo, e não ter a reposição. Né? Eu posso lá não ter a atualização, não ter uma recomposição, né? e aí ser menor. Né? Mas, se for maior, né, eu vou ter uma receita maior do que o limite da despesa. Então, por que essa problemática? Né? Por que a Secretaria não colocou que a taxa de administração deve ser, no máximo, 2% da folha de remuneração de contribuição do exercício? Por que a base de cálculo da taxa de administração foi estabelecida sobre o exercício anterior e não do exercício corrente? Essas coisas nunca são construídas só pela Secretaria. A Secretaria ouve diversos agentes. Existe o CONAPREV, o CNRPPS, existem os atuários, existe a Atricom. Tem muita gente que trabalha com isso, muita gente que tem visões, né, e palpites, né, e principalmente contribuições. Então, a Confederação Nacional dos Municípios, através do CNRPPS, Conselho Nacional dos Regimes Próprios, né, Alex? A pedido, né, da CNM, pediu para que continuasse com esse texto sobre o exercício anterior por causa da lei orçamentária anual. Né? A lei orçamentária precisa de uma base para definir qual que vai ser o orçamento. Então, por motivos orçamentários, para ter uma base legal para fim de orçamento, ficou essa questão de um limite sobre uma determinada base que a gente possa calcular. Tá? Oi? Ronaldo, né? Oi? O Ronaldo lá do conselheiro substituto lá do TCE de Mato Grosso. Foi ele que falou isso? Tá, não, porque tá. Ele que levantou a bola. Ronaldo é conselheiro substituto lá do TCE de Mato Grosso, mineiro, cruzeirense, sofredor que nem eu. Não sou cruzeirense, sou vascaíno, mas sou sofredor também. E ele é um outro membro, né, da Tricom, que é grande, estudioso, entusiasta, assim como aqui em São Paulo tem o Sarquis, né, dos tribunais de contas, que estuda, conhece a fundo as questões do RPPS e contribui bastante. Tá? Essa questão do pedido da CNM eu peguei numa live. Tá? Bom, e o que diz a portaria? A reserva administrativa, ela pode ser revertida para pagamento de benefícios? Pode, desde que haja a previsão na legislação do ente federativo e mediante a aprovação do Conselho. Tá? Se tiver aprovação do Conselho, mas não for previsto em lei, não adianta nada. Então, na verdade, o Conselho Deliberativo do RPPS só vai discutir se houver a previsão em lei do ente federativo, para que, havendo sobra de recurso, né, vamos supor, a média de gastos administrativos é de 2 milhões por ano, né, e todo ano sobra 1.500. Eu estou gastando 500, arrecadando 2, sobra 1.500. No ano que vem tem 3. Outro ano, eu posso, das duas, uma, reduzir a minha despesa administrativa, minha taxa de administração, né, a receita administrativa, para poder utilizar aquele recurso, né? Ou então, eu até reduzo para adequar um pouco a receita e aquele recurso que existe, eu vou devolver. Tem uma problemática aí também. Tá?
foi o que eu falei, ele pode até arrecadar menos, porque eu tenho uma reserva, né? Vamos supor que eu arrecado 500, eu arrecado 2 e gasto 500, né? Eu tenho lá 6 milhões, mas o meu gasto é 500 mil ano, né? Eu tenho na minha reserva lá, aquela minha reserva dá para pagar uma década de despesas. Eu posso zerar e vou consumindo. A alíquota administrativa ela não é computada para fins de verificação do limite previsto no artigo 2º da Lei 9787. Que limite? A alíquota patronal tem que ser no máximo o dobro da alíquota do servidor. Mas eu posso fazer a alíquota ser o dobro mais a despesa administrativa. Então, quem está pagando essa despesa administrativa é o ente federativo, correto? Beleza. E aí o ente federativo passa 1 ano sem contribuir. E aí? Como é que eu faço para pagar a despesa administrativa? Foi previsto também um bônus para obtenção e manutenção da certificação para gestão e também da certificação de gestores, conselheiros, né? De 20%, né? Esse 20%, né? Você pode prever esse 20% a mais, ele tem que ser utilizado exclusivamente na capacitação, né? Tanto dos servidores, ou a capacitação, vamos dizer assim, a melhoria da gestão, né? Mapeamento de processo, etc., né? Contratação de processo, de sistemas para mapear esses processos, né? Criar uma estrutura mais profissional, né? Então, tem 2,4, 2,88 para municípios de grande porte, 3,6 para médio porte e até 4,32 para municípios de pequeno porte. E para quem já é certificado, e aí eu faço uma homenagem aí para Iprejum e para Manaus Previdência, que são certificados no nível 4, são os 2 certificados nível 4 no Brasil, já pode prever o bônus, tá? Desde setembro do ano passado, né? Então, e essa previsão, né? Para o exercício seguinte, ela vale para o exercício seguinte, né? Mediante a assinatura, a adesão à certificação de progestão, né? Eu vou aderir para me certificar, e aí eu tenho 2 anos para me certificar. Ah, mas eu não consegui, perde o bônus. Outros pontos importantes: despesas de aplicação financeira não são custeadas pela taxa de administração. Despesas de aplicação financeira são custeados pela própria rentabilidade das aplicações. Existe um limite estabelecido de 50% para a contratação de consultorias após 19 de agosto de 2020. E para contratos já firmados, tem que se adequar até 31 de dezembro desse ano. Você não pode gastar com consultorias diversas mais do que 50% da sua receita administrativa. E o uso do termo até, sugestão minha, corta isso. Define a sua taxa de administração. Até porque a alíquota administrativa, estou falando de 2 coisas diferentes. Taxa de administração, eu posso até falar até, mas a despesa, a alíquota administrativa não tem o até. A alíquota administrativa é de tantos por cento, que vai se incidir sobre a folha de remuneração do mês, de janeiro do ano corrente, de fevereiro do ano corrente, e isso aí vai ser definido pelo atuário. Então, sugestão minha, tá? Não é do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, não é da Secretaria de Previdência, é do Gustavo Carrozino, né? Esquece essa palavra. Edição de lei do ente federativo para aplicação a partir do exercício subsequente. E prazo é até 31 de dezembro desse ano, para adequação dos novos parâmetros sob pena de impedimento para emissão do CRP. Está todo mundo preocupado com o regime de previdência complementar. Está agora, dia 13 de novembro, ninguém está prestando atenção nessa taxa de administração. A lei tem que ser aprovada até 31 de dezembro e tem que ser definida na avaliação atuarial, tá? Edição de lei do ente federativo para aplicação a partir do exercício subsequente. Então, a lei desse ano vai valer para o ano que vem, tá? Anotem na agenda, né? E agora vamos para a parte mais legal, os pontos polêmicos.
Quem paga a despesa administrativa? Foi perguntado. É o patrão? É o servidor? O que vocês acham? É a contribuição patronal ou a contribuição do servidor? Nenhum dos dois. Quem paga é a reserva administrativa. Mas quem é que constitui a reserva administrativa? Agora sim. É a contribuição patronal e a contribuição do servidor. Porque, na verdade, o dinheiro entra. O dinheiro entrou, eu vou separar uma parte que é da reserva administrativa. Ah, mas o patrão não pagou. Mas o servidor pagou. O que entrou, parte eu vou reservar para a reserva administrativa. Porque se eu deixar estabelecido que é o servidor, que é a contribuição patronal, vai ter aquela questão. Ah, mas esse ano eu não recebi nada de contribuição patronal. Ele vai parcelar. Então, eu vou pegar daquele parcelamento, que eram 12 contribuições, vai virar 60. Loucura, né? Não vou pagar a conta de luz por um ano, né? Não vou pagar a folha dos servidores do RPPS. Aqui não repassa do servidor e manda para o Ministério Público por caso de polícia, né? No caso da contribuição patronal, né? Aí é um dever de todos. Tribunal de Contas, Secretaria de Previdência, cada um no seu poder, né? A Secretaria de Previdência pode não renovar o CRP, o Tribunal de Contas pode multar, pode reprovar as contas, pode assinar prazo para executar, a sociedade pode cobrar, né? O presidente do RPPS, importantíssimo isso, gente, deve cobrar. Se já tem um parcelamento, naquele termo de parcelamento que vocês assinam, né, tem um termozinho lá que fala o seguinte, termo de vinculação ao FPM. As contribuições vinculadas a esse termo de parcelamento, não repassadas em 5 dias, podem ser retidas do FPM. As contribuições não constantes desse parcelamento, ou seja, a contribuição patronal normal, né, não repassada em até 30 dias, também pode ser retida. Então, ainda que, mas o gerente do Banco do Brasil é vizinho é sogro do prefeito, né, ele não vai reter, não tem problema, mas você notifica, porque senão você responde solidariamente. Tá? Faça o seu papel. Né? A gente tem que ir até onde a gente pode. Né? Então, o gestor do RPPS tem que cobrar, né? Não pagou, notifica, né? E aí deixa a fogueira arder, né? Mas não vai arder para o seu lado. Né? Então, a gente tem que sempre agir até onde a gente tem a capacidade de agir. Né? Eu conheço isso muito bem, tá? Já tive cliente que falou, Gustavo, já falei com o prefeito, já falei com todo mundo, com o conselho, o pessoal já falou com o prefeito, ele não quer pagar, e aí, o que eu faço? A Secretaria de Previdência, aliás, não tem CRP, já tem 5 anos, eles não estão nem aí, né? O que eu faço? Tribunal de Contas. Faz uma denúncia, né? Pede ajuda, então, joga a bola para frente. Você não pode morrer com um pepino na mão. Regime de previdência complementar, outro problema. Por quê? Porque hoje, municípios de grande e médio porte têm uma gama de servidores que recebem acima do teto. Daqui a 30 anos, todos esses servidores que já vão ter aposentado, vão ter saído, foram repostos por servidores novos, vai ter uma linha de corte ali, né? Onde todos os servidores, daqui a uns 30, 35 anos, vão estar limitados ao teto do regime geral de previdência social. Então, eu vou ter uma queda na receita administrativa. E agora? Como é que vai ser? Isso vai ser ajustado, gente. Tá? O mercado de previdência ele é dinâmico. Né? A Secretaria de Previdência ela vem trabalhando, né, com a realidade. Né? Se daqui a pouco a base vai cair, a alíquota vai subir. Né? Então, o limite vai subir da despesa, limite sobre a base que reduziu, para manter aí um nível de receita para que os regimes próprios possam ser geridos com competência, com qualidade e excelência na gestão.
RPPS em extinção. Opa, aí tem dois problemas. Primeiro, o RPPS que de fato foi extinto por lei, está cumprindo todas as suas obrigações, e chega num determinado momento em que eu não tenho mais servidor ativo. Ou então que eu tenho, sei lá, 10 servidores ativos e 350 aposentados e pensionistas. Como é que eu vou manter um RPPS em extinção, né? Com uma receita administrativa muito inferior à despesa administrativa, tá? É uma exceção, tá? Existe uma outra problemática, que é aquele RPPS que não está em extinção, mas toda a contratação é CLT. Então, ele tem 15 anos que o servidor efetivo é aposentado, exonerado, morre, se invalida, aposenta por invalidez, e quem vai substituir ele é um cargo comissionado, é um servidor temporário, seletista, enfim, né, que não integra o RPPS. Tem essas situações, né? Então, o RPPS ele está numa pseudo-extinção, né? Esse é pior ainda, porque você não está, vamos dizer assim, cumprindo todas as regras que deveria, vamos dizer assim. Esse daí ele vai ter uma receita administrativa cada vez menor, né? Só que a despesa administrativa ela continua crescendo, né? À medida que a população vai atingindo um estado maior de maturidade, eu vou tendo um número alto de servidores se aposentando, então eu vou ter que fazer prova de vida, eu vou ter que fazer pagamento de benefício, e a gente tem, quanto mais benefícios, mais problemas, quanto mais problemas, mais servidores eu tenho que ter para resolver esses problemas. Então, a despesa administrativa aumenta, mas a receita administrativa diminui. Não está estabelecido no texto da portaria, mas, havendo falta de recurso, né, o ente federativo ele pode prever aportes financeiros para cobrir essa insuficiência de recursos, tá? Instituir em lei do ente federativo. RPPS com segregação de massa. Cria duas contas correntes. A receita administrativa do plano previdenciário, bota numa conta corrente, a receita administrativa do plano financeiro, bota em outra conta corrente. Tá, e a despesa? E a despesa administrativa? Né? Porque o plano previdenciário, todo servidor do plano financeiro que se aposenta, vai entrar um novo para substituir ele, entra no plano previdenciário. A receita administrativa do plano previdenciário vai reduzir até a extinção. A receita administrativa. E a despesa e a receita administrativa do plano financeiro, né, vai reduzindo até a extinção. E o plano previdenciário vai aumentando até ficar 100% da receita administrativa. Portaria 464, artigo 51, parágrafo 5º. Em caso de segregação de massa, deverá ser definida expressamente na legislação do ente federativo a forma de custeio e utilização dos recursos da reserva administrativa para a administração dos benefícios do fundo em repartição e do fundo em capitalização. Sugestão: a despesa administrativa é ponderada conforme a receita, ou conforme a folha dos servidores ativos, conforme a alíquota, né, que vai entrar, que vai ser aplicada sobre os dois, tem que ser a mesma, tá? Eu vou ter uma receita administrativa e a despesa administrativa faz no mesmo percentual, mês a mês, base na remuneração de contribuição, ou com base na receita administrativa, que é um percentual da remuneração de contribuição, vai dar no mesmo, tá? Então, defina em lei. Por quê? Porque se não for definido em lei, deverá ser repartido igualmente entre os fundos, independente do número de segurados que estejam vinculados no custeio administrativo. Então, o que acontece? Se eu não definir, vai ser metade para o plano financeiro, metade para o plano previdenciário. Aí o financeiro vai minguando, a metade continua. A receita vai diminuindo, mas a despesa continua sendo a metade. Vai chegar no momento em que eu vou ter uma reserva administrativa alta no plano previdenciário e um déficit financeiro administrativo no plano financeiro. Tá? Então, definam em lei. Importantíssimo isso, no caso de existir a segregação de massa. Tá bom? E era isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigado.
Perguntas? Enquanto não chega o microfone lá, eu vou sugerir que você fale para o pessoal, que você falou para mim, para a gente montar um cronograma de prazos que a gente tem que cumprir. Achei isso super importante. Isso é importante para todo mundo, para qualquer coisa. Quais são os prazos que eu tenho? A Secretaria tem um prazo, por exemplo, tem uma tabelinha de prazo de envio dos demonstrativos. Mas não é só isso, a gente tem uma série de obrigações. Até 13 de novembro tem que aprovar a lei, tem que ter o convênio aprovado para a Previdência Complementar, para o regime de Previdência Complementar. Até 31 de dezembro, agora tem uma série de obrigações. Né? Alíquota, despesa administrativa e por aí vai. Tem uma série de questões aí de obrigações que têm que ser cumpridas. A gente tem o princípio da continuidade no serviço público, né, onde sai um gestor, entra outro, as obrigações continuam. Então, é importante ter isso mapeado, né, a gestão está aí para isso, mapeamento de processos. Para que sai um gestor, entra outro, eu tenho tudo ali mapeado, eu tenho todas as obrigações mapeados, eu tenho todos os processos mapeados. Tá? Nome, município e pergunta, por favor. Boa tarde. Boa Cristiano, tarde. do município de Viradouro. Cristiano. Anterior à nova portaria, a gente tinha incidência sobre os proventos de aposentadoria e pensão. Nós aqui somos regimes próprios pequenos, com essa mudança... E se o prefeito não quiser mudar a alíquota e permanecer em 2%, sim, a gente vai ter uma redução muito grande no valor de despesa, do valor da arrecadação. Do limite, da arrecadação não. Porque, na verdade, isso é importante, porque isso é uma confusão. Tá? Porque uma coisa é a taxa de administração, que é o limite, eu não posso gastar mais do que isso. Tá? Então, o limite é 2% da folha de ativos aposentados e pensionistas do ano anterior. Né? Vai mudar para aquele que recebia da prefeitura exatamente esse valor. Tá? Aquele que recebia através de aportes. Né? Vamos supor... Mas no nosso caso, por exemplo, a gente recebe na alíquota que é apontada pelo atuário. Mas qual que era a alíquota? A alíquota hoje do meu município é 12% mais 2% da despesa administrativa. Mas esse 2% é só sobre a folha de ativos. A remuneração de contribuição. Tudo bem, mas a pergunta é o seguinte... Essa é a receita administrativa. Essa mudança não vai ocasionar um aumento na alíquota e um aumento no valor que a prefeitura vai ter que recolher mensalmente? Vai aumentar, pode até aumentar a alíquota, acho que deve aumentar a alíquota, tá? Justamente porque você diminui a base, mas você aumenta a alíquota. Mas, por outro lado, a gente tem, da Emenda Constitucional 103, um crescimento aí, no mínimo, os municípios que faziam lá o 11-11, 22, passa para 14-14, 28, já tem esse aumento, né? Você também tem um aumento com a saída, não para todos os municípios, com a saída dos auxílios, salário família, salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão, da gestão do RPPS, ou seja, o RPPS deixa de gastar recursos com esses auxílios, que ficava aí em torno de 3%, 4%, 5%, né, dependendo aí do município. Então, você tem a partir da emenda 103, um aumento das alíquotas de contribuição e um aumento da receita para os benefícios em capitalização e repartição de capital de cobertura, que é aposentadoria por invalidez, pensão por morte, servidor ativo e aposentadoria voluntária. Então, esse aumento de receita, ele permite um aumento do direcionamento dos recursos para a despesa administrativa. O grande problema é você convencer o prefeito que ele vai ter uma despesa maior com base numa portaria, né? Esse que é o entendimento, você sentar com o jurídico do município para tentar explicar que, além de aumentar a despesa, eu estou me embasando na portaria do Ministério. Na verdade, você, a alíquota patronal, tá? É uma, a alíquota de servidor é outra, 14% mais 20%, vamos supor aí assim.
Essa taxa de administração está dentro da alíquota do plano de custeio total. Assim como eu tenho um custo normal dos benefícios em capitalização, aposentadoria voluntária e compulsória, um custo normal para os benefícios de risco, aposentadoria por invalidez, pensão por morte servidor ativo, isso também varia, tá? Isso também pode variar. E aí eu tenho também uma variação do custo normal dos benefícios, do custo normal das despesas administrativas. Custo normal para o custeio das despesas administrativas, tá? Então, nesse caso, ele vai só... É um rearranjo dentro de um plano de custeio. Já saiu desse plano de custeio os auxílios, que é muito maior do que esse aumento, entre aspas, do custo normal das despesas administrativas. Porque tinha muito município que recebia através de aportes, né? Qual que é a taxa de administração? É 2% da folha de ativos aposentados e pensionistas do ano anterior. Quanto que dá isso? 13 milhões. Então, eu vou passar 1 milhão ao mês, em dezembro passa 2 milhões, o 13º. Eu vou passar 1 milhão por mês. Para esse município, vai ter uma reestruturação, porque vai ter que ser por alíquota, né? E essa alíquota provavelmente vai ser maior, né? Muito provavelmente vai ser maior do que 2%. Vai ser 3,2%, né? Então, tem que ser até o limite da taxa de administração. Sou Hélio, de Santa Fé do Sul. Cristiano, eu acho que essa dúvida paira numa grande maioria dos RPPS. E há muito tempo que tem essa dúvida, tá? Mas eu li bastante a respeito disso, e a influência não vai ser assim tão violenta. Primeiro, que essa alíquota que vai ser cobrada do ente, ela está embutida no custeio. Quem vai definir essa alíquota vai ser o cálculo atuarial. Esses 3%, no meu caso, que eu estou colocando na lei, e há uma dificuldade para convencer os vereadores principalmente, esses 3% não implica em dizer que a alíquota vai ser de 3%. O cálculo atuarial vai nos dizer, a alíquota vai ser de 1,87, de 2, de 2,5, e nós vamos estipular isso anualmente, de acordo com o cálculo atuarial. Exatamente. Pelo menos assim que eu entendi. Exatamente, exatamente. Então, eu sei que é difícil de convencer o prefeito, mas eu não vejo uma diferença muito grande entre os 2% sobre remuneração total e 3% sobre a base de contribuição, ou remuneração de contribuição, como está chamando agora, porque nós vimos lá, no meu caso, dá exatamente é meio exagero, né? Mas praticamente o mesmo valor, porque a minha taxa de 3% agora é equivalente a 0,67, que são os penduricalhos, as insalubridades, as horas noturnas, as horas extras. Mas isso não vai implicar em aumento de contribuição por parte do ente. Eventualmente, nos pequenos municípios, nos pequenos RPPS, que possa acontecer isso. Mas de médio para cima, não acontece isso. Tem que falar prefeito, é que nem Black Friday, é o dobro da metade. Bom, vamos lá, primeiro parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Isso. Primeiro ponto é o seguinte, se o município não está no progestão, o regime próprio não está no progestão, okay? Ele fixou, como o caso dele, 3%, legal. Depois ele resolve entrar para o progestão, ele teria que fazer uma lei municipal nova, alterando de 3 para 3,60, perfeito. Ele já não pode se precaver, criar um parágrafo único, meio que um coringa, falar, olha, o artigo do 3%, definindo o artigo 5º, caso assinamos o convênio, será acrescido em 20%? Você entende que seria suficiente? Pode prever, mas ele não pode aplicar, porque depende do convênio assinado. Da assinatura do convênio de adesão à progestão. Mas ele evita de uma lei nova, né? Ele evita de ter que fazer uma lei nova. Exatamente. É uma boa sugestão já colocar isso na lei, que havendo a adesão ao progestão,
né, será acrescida em 20%. A taxa de administração, a alíquota de administração, a alíquota para custeio das despesas administrativas será acrescida de 20%. Eu acho que é uma dica boa para já colocar. Cujos recursos deverão ser destinados exclusivamente para financiamento de ações na promoção. Evita o retrabalho. Exatamente. Só que para efeito de convencimento, tanto do prefeito quanto do Sim. vereador, ela fica mais complicada. Tem uma questão que o Hélio falou assim, fica mais complicado convencer o pessoal, mas a ideia é interessante. É aquele negócio, é metade do dobro, né? É o triplo do terço. Então, quando você fala, não é metade, é o triplo, né? Não é o dobro, é o triplo, aí já... Mas é de um terço. Bom, gente, eu acho que todo mundo é unânime aqui dizer que foi esclarecedora. Ele realmente é um professor, a gente conseguiu visualizar isso. Agradeço, Gustavo, por essa participação. Em nome da APPREM, a gente gostaria de dar uma lembrança. Tem o distanciamento. Eu agradeço muitíssimo, agradeço a todos pela participação. Agora vamos para o coffee break e depois vamos para a próxima apresentação. Obrigado, gente. A palestra ela vai estar disponível para vocês através do site do evento, tá? Não vai ser agora de imediato, mas em breve ela vai estar disponível para vocês, tá? Então, quem tirou foto pode pegar a apresentação aí completa. E dúvidas, eu estou à disposição.